Questão 25. Quanto aos conceitos básicos sobre correio eletrônico, analisa as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso e assinala a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. É possível encaminhar a mesma mensagem para vários destinatários de uma só vez? É possível. Elimina-se letra C e letra D. A data e hora são registrados quando do envio das mensagens pelo correio eletrônico? Certo. Eliminamos letra A, chegamos ao nosso gabarito, letra B. Nos correios eletrônicos, não é permitido que seja anexado? É permitido que seja anexado arquivos. Falso. Gabarito letra B, verdadeiro, verdadeiro e falso. Quanto à temática, sistema operacional e software, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O Windows possui uma ferramenta denominada desfragmentador de disco? Possui. Se item é verdadeiro. Já elimina-se duas alternativas, C e D. Todo sistema operacional é considerado como um hardware? Não. Sistema operacional é um software. Item falso. Eliminamos letra B. Nosso possível gabarito, letra A. WordPad é o principal software do Windows para edição de imagem? Falso. Paint. Nosso gabarito, confirmando, letra A. Questão 27. Com base na planilha do Excel abaixo, assinala a alternativa que apresenta a fórmula correta que está embutida em C2. Quer saber qual fórmula foi embutida nesse local? C2, que contém o valor 7. Vejamos aqui A1, 5, A2, 6, B1, 8, B2, 2 e C1, 3. Na letra A, substituindo todos eles, percebam aqui, resolve primeiro o parênteses, 1. Em seguida, a divisão. Em seguida, a adição e subtração na ordem que eles aparecem. Só tem aqui subtração. Subtraindo, chegamos ao valor 5,67. A letra A não contém a fórmula ou cálculo embutido em C2. Letra B, substituindo também. Resolvemos aqui primeiro a divisão. Em seguida, iremos para a subtração. 8 menos 6, 2. 2 menos 1,67, 0,33, menos 2, menos 1,77. Letra B também não contém a fórmula embutida em C2. E letra C, temos aí substituindo, resolvemos aqui primeiro os parênteses, 6 menos 5, 1, 3 menos 2, 1, 1 dividido por 1 é 1, 8 menos 1, 7. Conseguimos aí chegar ao nosso gabarito, letra C. E a letra D, também errada, como resultado, menos 3. Perceba que é resolvida aqui, ó, primeiro parênteses, em seguida essa divisão, igual a 5, em seguida a subtração. 2 positivo, menos 5 vai ser igual a menos 3. Questão 28. A planilha a seguir do Excel apresenta o inventário de equipamentos, tecnologia da informação de uma empresa. Os dados explicitados nas suas colunas são autoexplicativo e a última coluna apresenta a participação do tipo de equipamento existente. O gestor necessita criar uma nova célula que mostre a quantidade de máquinas pertencentes ao inventário que possuem menos de 32 GB. Perceba que eu estou circulando as informações. Para tanto, ele aplica a fórmula indicada na alternativa. Perceba que aqui eu vou trabalhar com as colunas B e D, respectivamente. Então, não vou ter dúvida em relação a isso. Perceba também que o valor aqui é menos de 32. Então, menos de 32, letra A está errada, não é maior que, é o menor que. E letra C também é errada. Não é o maior que, é o menor que. Já eliminei de cara, só observando as informações, duas alternativas. Os detalhes são importantíssimos nessas questões, pois elas são bastante complicadas de se fazer. Em seguida, você precisa entender a estrutura do soma-se. O soma-se é o nome da função, o intervalo, critério. Dentro desse intervalo, eu quero que você procure os valores menor que 32. E intervalo da soma. Quem vai ser o intervalo que eu vou procurar menor do que 32? Esse, coluna D. E qual o intervalo eu vou somar? O B, que são a quantidade de máquinas que possuem aí menos de 32 GB. Intervalo, vou procurar dentro desse intervalo os valores menor do que 32. E o intervalo da soma é esse. Irei fazer esse intervalo. Encontrados os valores menores do que 32, somarei a quantidade de computadores ou máquinas. Então, o nosso intervalo buscado aqui vai ser de D2 até D9. Não é B2. E não irei somar aqui o D, e sim o B.
Nosso gabarito, letra D. Então a função soma-se, ela vai procurar intervalo, os valores menor do que 32, que é o nosso critério. Então ao encontrar esses valores menores do que 32, ele vai olhar para o próximo intervalo, que é o intervalo a ser somado nesse local. Então os valores que irão ser somados aqui é referente aos que são menores do que 32, que é o critério para a quantidade de máquinas. Então se ele quer saber quantas máquinas tem menos do que 32 GB, ele vai somar o 25, o 18, o 5, o 9, 13, 4 e o 12. E por que não soma o número 8? Porque o número 8 tem 32 GB de memória. E ele quer que some apenas o que seja menor do que 32 GB. Ou seja, nós temos aqui os valores, ó, todos menores. 4, 8, 8, 8, 16, 8 e 16. Todos esses valores são menores. Ele vai buscar esses valores menores, só que ele não soma a mesma coluna. Ele vai somar a coluna de máquinas, os computadores. 25 computadores têm uma memória RAM de 4 GB. 18 computadores têm memória RAM de 8 GB. E assim sucessivamente.